estude na quarentena. O cérebro não pode parar. Ficar em casa não é um problema. E o prof vai te ajudar. Olá pessoal, essa é a nossa aula de história de hoje. Se você está procurando outra aula, o prof vai deixar linkado aqui no izinho a playlist da semana e você procura ali a aula que você precisa, ok? Nossa aula de hoje é sobre um assunto bem triste, uma página bem triste da história do Brasil, que se chama escravidão. Mas antes de começar a falar sobre a escravidão, nós vamos falar sobre os escravos. O que é um escravo? Um escravo é, segundo o dicionário, que ou aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Então, é uma pessoa que não tem mais a sua liberdade e ele está submetido à vontade de um senhor, ou seja, ele tem que fazer o que esse senhor quiser. Esse senhor é dono dele como se ele fosse um objeto, por isso que diz aqui a quem pertence como propriedade. Então, veja que ser escravo é uma condição muito triste de alguém, Pensando nessa tristeza, o prof achou essa obra aqui chamada O Escravo, que o Márcio de Camargo, que é um artista plástico, pintou um óleo sobre tela. Percebam toda a tristeza nessa imagem, uma pessoa ali amarrada, praticamente abandonada. Quando você olha para essa imagem, você percebe a tristeza dessa pessoa transmitida na imagem. Acho que o Márcio de Camargo foi muito feliz ao fazer essa imagem. Então vamos falar agora sobre a mão de obra africana. A escravidão no Brasil começou em 1532 e só terminou em 1888. Foram 356 anos de escravidão. Muito, muito tempo. Ela foi legal no Brasil durante muito tempo. Legal não quer dizer que ela foi bacana, Legal é no sentido de que ela foi lei. Então era permitido por lei você ter escravos. Então, ali por volta de 1550, lembrando que o Brasil foi descoberto em 1500, como a gente viu nas aulas anteriores, vou deixar linkado aqui no izinho também. Por volta de 1550, o Brasil começou a exportar muitos escravos, por causa da produção da cana-de-açúcar e de fumo. Aqui nós temos uma produção de fumo e aqui é uma produção de cana-de-açúcar. Então, o Brasil produzia ali cachaça, produzia fumo, e enviava para a Europa, E aí lá na Europa, esse fumo, essa cachaça e essa cana-de-açúcar iam de navio. Lá na Europa eles trocavam então por tecidos e por outras coisas. Iam até a África, levando também uma cachaça, só que uma cachaça de qualidade inferior, e também um fumo de qualidade inferior. E trocavam esses produtos por escravos. E aí traziam esses escravos para o Brasil. Os escravos, obviamente, africanos, Então, os escravos, eles tinham uma perspectiva de vida de 7 anos depois que eles vinham para o Brasil. Era muito triste. Então, aqui nós temos uma imagem de um navio negreiro, também conhecido como navio tumbeiro. Olha só quantas pessoas empilhadas aqui, todos escravos. Isso aqui é claro que é só um recorte do navio, É uma parte do navio. Que os senhores que traziam os escravos mesmo ficavam nos convés melhores, Mas os escravos mesmo ficavam ali empilhados, como se eles fossem produtos realmente. Olha só essa imagem como ela é tensa das camas dos escravos. Olha, eram tábuas mesmo. Eles tinham que dormir ali. E a viagem não durava 1, 2, 5 dias, ela durava meses. Então, meses deles atravessando o oceano lá da África até aqui no Brasil. Muitos desses escravos morriam no caminho, nem chegavam aqui no destino. Eles eram retirados das famílias dele de lá à força, então às vezes famílias inteiras eram desmanteladas e ia um para cada lado, um para o Rio de Janeiro, um para Salvador, outros iam para a Europa. Então foi uma época muito triste mesmo. E esse navio se chama navio tumbeiro porque ele lembrava tumbas. O que é uma tumba? A tumba é o lugar onde se põe os mortos. Então era tanta gente, as condições de higiene eram tão precárias
que morria muitas pessoas mesmo. E por isso que se chamava navio tumbeiro, porque lembrava tumbas. Então, como o prof já disse, eles eram vendidos como se fossem mercadorias, né? Então, os escravos que sobreviviam, e mesmo os que sobreviviam não chegavam aqui todos saudáveis, eles já chegavam doentes, porque, imagina, tinham ficado vários meses ali em condições precárias de higiene, de alimentação e tal. Então, eles chegavam aqui e iam para um mercado de escravos. Olha só esse anúncio aqui. Vende-se uma mulata de 38 anos com um filho de 3 anos de cor clara e compra-se uma negrinha de 10 a 12 anos para tratar a Rua Quintanda, número 20. Aqui a gente percebe que então até a forma de escrever era diferente. Olha só, anos tinha 2 N's ainda. E esse A aqui, a crase dele era diferente, era um acento agudo, porque era a forma de escrever na época. E aí, o Johann Moritz Rugendas, que é um pintor alemão, ele fez esse retrato aqui de um mercado de escravos. Olha só, os escravos aqui e os senhores escolhendo qual escravo era, qual escravo eles queriam. E eles realmente olhavam os dentes dos escravos, ver se os dentes estavam meio apodrecidos, meio amarelados. Eles preferiam os escravos com os dentes mais branquinhos, que era sinal que ele estava mais saudável. Eles escolhiam pela beleza, pela força, se a pessoa estava bem ou não. Então eles realmente pagavam ali dinheiro como se fosse como se estivesse comprando, sei lá, um pão, alguma coisa que a gente compra hoje. Então é triste de pensar que seres humanos foram vendidos como se fossem objetos por outros seres humanos, né, que se achavam superiores a eles. É uma coisa muito triste. E escravos não recebem salários, então eles trabalhavam de graça muito mais horas do que a gente trabalha hoje, né? Hoje, normalmente, a gente trabalha ali 8 horas por dia, 6 horas, depende do trabalho. E os escravos não, os escravos trabalhavam ali 16, 14 horas por dia. E eles não moravam numa casa boa, eles moravam ali nas senzalas, que era, na verdade, praticamente um depósito de gente. Então, realmente foi um período muito triste da história. Ainda falando sobre a mão de obra africana, vamos falar sobre esse homem aqui, ó. Francisco Félix de Souza, conhecido como Xaxá. Ele nasceu em 1754 e morreu em 1849, aos 94 anos. Esse homem aqui foi o maior traficante de escravos do mundo. Ele nasceu em Salvador, na Bahia, e ele vendeu muitos escravos. Né? Ele foi morar uma época da vida na África também, e lá ele também continuou o comércio de escravos. Né? Teve um ano em que a Inglaterra, acho que se eu não me engano, em 1819, a Inglaterra proibiu o comércio de escravos para cima da linha do Equador, então na região norte do mundo. E o Francisco Félix de Souza se aproveitou então nesse momento, porque os escravos baratearam, e ele comprou muitos escravos e vendia eles, então ele ficou muito rico nessa época. Então esse homem é um homem que a gente não ouve falar muito, mas ele é um homem importante, embora uma importância que não é legal, né? Uma importância triste, mas ele é importante na história do país também. Então, pessoal, falando ali do maior exportador de escravos do mundo, né, maior vendedor, o Brasil foi o maior exportador de escravos do mundo também. Um período muito triste da história. E se vocês lembrarem, lá no começo, o prof falou que a escravidão no Brasil começou em 1532. Em 1550, a escravidão no Brasil aumentou bastante por causa da produção de cana-de-açúcar e de fumo, e ela terminou em 1888. Mas em 1831, muitos anos antes da escravidão acabar, saiu a Lei Feijó. O que é a Lei Feijó? A Lei Feijó diz que qualquer negro que vinha de fora do Brasil, ele era livre, ele não podia ser escravizado.
e também proibia o comércio de escravos no Brasil. E aí diminuiu muito o comércio de escravos, né? Não, aumentou muito o tráfico de escravos nesse período. Então o Brasil ficou um país que traficava muitas pessoas, muitos escravos. E foi só em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, a filha do Dom Pedro II, que era imperador do Brasil na época, que a escravidão foi abolida de vez do Brasil. Porém, né, demorou-se ainda algum tempo para ela ser extinguida totalmente. Ainda hoje nós temos casos de escravidão. De vez em quando a gente vê aí algumas notícias tristes de pessoas que são encontradas em condições análogas à escravidão. Análogo quer dizer em condições muito parecidas com a escravidão, ou recebendo salário nenhum, ou recebendo salários ridículos, assim, que é praticamente nada. Então a escravidão ela foi abolida em 1888, mas a gente ainda vê casos. Mas o pior é pensar que em 1831, quando a Lei Feijó foi promulgada, que proibia o comércio de escravos, foi quando o Brasil teve um período muito alto de tráfico de escravos. Então, olha só, todo esse período que o prof falou, de 1532 a 1888, cerca de 5 milhões de africanos foram arrancados da sua vida, da sua família, dos seus costumes, das suas religiões, das suas crenças e trazidos para o Brasil à força para trabalharem forçados, sem receber salário nenhum, vivendo em condições muito precárias, né? Vivendo aí em média 7 anos. Então, desde o momento que o escravo saía lá da África até o Brasil, ele tinha 7 anos de vida. E eram coisas bem tristes, então não importava lá se era velho, se era criança, se era mulher, se era adulto, se era homem, eles traziam junto. Se a mulher estava grávida, trazia igual, eles não estavam nem aí. Então foi bem triste mesmo. Então os africanos não vieram para o Brasil por conta própria, eles foram realmente trazidos à força, escravizados. Olha só, lembra que o prof falou que foram 5 milhões de africanos no Brasil? É mais do que a população de um país chamado Nova Zelândia. Muito mais, olha só. A Nova Zelândia tem 4.983.332 habitantes. E cerca de 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil. Então é como se pegasse todo mundo desse país aqui e trouxesse para o Brasil escravizado. E agora, no final da nossa aula, o prof deixa essa imagem aqui do Jean-Baptiste Debré, que pintou essa tela chamada Castigo. Olha como retrata bem um escravo apanhando aqui e lá no fundo também. Olha só essa madeira aqui no meio das pernas e dos pés dele que não deixava ele se mexer, apanhando aqui com essa vara. De um homem branco também, as mãos amarradas, esse outro aqui apanhando na árvore. Era muito comum esses açoites, né? Esses açoites só foram proibidos em 1886, 2 anos antes de serem proibidos, de ser proibido a escravidão no Brasil. Então os escravos eles eram açoitados, aí eles eram levados para enfermarias, né, vamos dizer assim, e aí passavam um tempo lá e semanas depois eles já voltavam a trabalhar. Alguns eram açoitados e nem voltavam e morriam, outros eram açoitados e voltavam a trabalhar logo em seguida. Então era um castigo bem cruel. Você imagina aí você ser condenado a, sei lá, 40 chibatadas, 40 açoitadas na sua pele, e eles apanhavam nus, né? Eles não tinham uma roupa para proteger eles, eles eram obrigados a tirar a sua roupa e apanhavam com isso. Normalmente os escravos que eram condenados aos açoites eram os escravos que tinham fugido, ou roubado, ou feito algum crime mais grave que era considerado na época. Né? Então fica essa imagem para vocês e reflitam e respondam as questões aí das páginas que o prof deixou lá no PDF para os pais.
e reflitam mesmo sobre a escravidão, o que vocês acham. Hoje existem cotas para afrodescendentes, né, que são os descendentes de africanos, em universidades, em outras coisas, e ainda há quem diga que não precisa ter essas cotas, mas essas cotas são uma dívida cultural que o Brasil tem para com os negros, que eu acho que nunca vai ser paga realmente. Né? O Brasil nunca vai conseguir pagar de forma alguma tudo que fez os negros passarem. Imagina você sair da sua casa, você ser obrigado a ir para um lugar onde você não conhece nada, onde você nem fala aquela língua, você é obrigado a trabalhar horas e horas a fio sem descansar, uma alimentação muito precária, e se você não quiser fazer isso, se você errar alguma coisinha, você ainda é obrigado a tirar toda a sua roupa e apanhar. Então é muito triste. Pensem bem nisso. A aula de hoje foi essa. Até mais. Tchau. Deixe o seu like nesse vídeo, não esquece de comentar. E para aprender ainda mais, você também pode pesquisar.